Da tribuna, o senador Eduardo Girão convocou a população a voltar às ruas e se manifestar contra a inversão de valores no país, dizendo: nós temos que ir para as ruas. A única forma que eu vejo hoje, inclusive até desta casa se levantar, é o povo brasileiro se manifestando nas ruas de forma ordeira, pacífica, respeitosa. Mas as ruas, as grandes mudanças que nós tivemos neste país, foram exatamente através de movimentos populares. Então, nós temos que voltar, porque tem muita coisa errada neste país. Os valores estão completamente invertidos, as prioridades, a questão moral degradada desta nação. O senador rebateu o rótulo de extrema-direita, utilizado pela extrema-esquerda para tentar desqualificar seus opositores e disse: não me venham com aquela história de querer pregar extrema-direita. Você já viu isso? Extrema-direita, parece que não existe direita, só extrema-direita para algumas pessoas. É tudo de caso pensado, é tudo bem bolado para induzir ao erro a população brasileira. Eles querem colocar pecha. Essa é a guerra de narrativa desonesta que a gente vive. Girão disse: no próximo dia 14 de julho, todos os homens e mulheres de bem, repito, estão convocados para uma manifestação pacífica na Avenida Paulista. As ruas continuam sendo, até hoje, o grande palco para os movimentos democráticos que promovem transformações sociais. E as pautas para essa importante manifestação estão em sintonia com a vontade da grande maioria da população brasileira. O senador elencou as pautas, inclusive a defesa da vida e a tolerância zero a drogas, explicando que, neste último caso, o Congresso pode dar uma resposta ao STF e criar uma situação em que seja necessário buscar uma solução. Girão disse: estamos chamando a atenção da Câmara dos Deputados para que cumpra seu dever votando a PEC 45, já aprovada aqui pelo Senado, que introduz na Constituição o princípio consolidado nas leis de tolerância zero ao tráfico de drogas. A aprovação dessa PEC poderá criar um impasse importantíssimo para a libertação do Brasil, um impasse institucional que finalmente fará chegar a hora da verdade na nossa nação. Sim, porque o STF quer esmagar isso aqui, quer esmagar, legisla até sobre hoje. A interesse de quem eu não sei, porque esta casa, o Congresso Nacional, nunca se esquivou de debater sobre drogas e sempre fez leis com tolerância zero. O senador prosseguiu: estaremos reivindicando também nas ruas a justa anistia aos presos políticos de 8 de janeiro, ao mesmo tempo em que cobramos do Senado da República que cumpra seu dever constitucional e dê início imediato a um dos mais de 20 pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Milhões de brasileiros estão indignados com tanto ativismo político de alguns ministros do Supremo, com tantos abusos de autoridade, com tanta invasão de competência e tanta arbitrariedade cometida por um único homem que não tem nenhuma legitimidade popular, mas que está conseguindo anular e esmagar um poder constituído por 594 parlamentares eleitos para representar a vontade de mais de 100 milhões de brasileiros. Aberrações jurídicas, como o famigerado inquérito das fake news, em que um único magistrado, ele mesmo, tem o poder de acusar, investigar, julgar e condenar, sem direito a nenhum recurso, rasgando a nossa Constituição e se aproveitando desse inquérito do fim do mundo para perseguir, censurar e punir aqueles que ousam fazer alguma crítica aos infalíveis detentores da Suprema Toga. Isso tudo entre aspas. Girão disse: no dia 14, certamente uma das principais questões que precisarão ser respondidas é: já que ainda estamos numa democracia, pelo menos na teoria, quem tem o poder de impedir os abusos do STF? É o Senado. É apenas o Senado que pode promover o impeachment, mas que continua covardemente preferindo a omissão. Repito mais uma vez: até quando?
Falta mais o quê para que cheguemos ao fundo do poço da degradação moral de uma nação? Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, meu querido irmão, senador Dr. Irã, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiro que está nos ouvindo, nos assistindo pelo trabalho muito correto da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Eu quero começar esse pronunciamento, senhor presidente, fazendo um protesto. Porque a semana hoje, nós estamos fazendo essa sessão de pronunciamentos, de discursos, é o chamado pequeno expediente, daqui a pouco vamos ter uma sessão deliberativa, mas era para ter ocorrido ontem. Porque muitas vezes o que sobra para quem é de oposição é parlar, é falar, é denunciar, é cobrar. Mas ontem marcaram uma sessão, na hora da única sessão da segunda-feira que a gente tem para fazer os nossos pronunciamentos. Poxa, por que não marca um outro horário? Se a gente tem tão poucas oportunidades para usar a tribuna dessa casa, por que não, mas vai ter uma sessão especial, como foi da Codevasf? Ok, da Codevasf, ok, perfeito, um trabalho que merece, uma instituição que a gente pode fazer debate sobre ela, sessões, mas por que não marca num horário diferente da sessão programada sempre? De segundas até sextas-feiras, às 14 horas, apenas na sexta, que é 10 da manhã. Mas todos os dias, 14 horas. Ontem tiraram essa nossa oportunidade de se pronunciar porque marcaram uma sessão da Codevasf às 2 horas da tarde. Aí isso cancela a única sessão que a gente tem para fazer denúncia. Isso não é bom para a democracia. Não é bom para a democracia esse tipo de postura. Então eu peço ao presidente da casa, peço
a Secretaria-Geral da Mesa que tenha esse cuidado, quando for ter outra sessão extra, próximo ao horário da nossa sessão sempre aqui de discurso, que marque para 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, não tem problema. Pode até remarcar a nossa, mas isso atrapalha realmente aqui o andar dos trabalhos. Eu estou com uma série de discursos atrasados aqui, que a sociedade precisa saber. E eu quero hoje falar sobre domingo que vem. Eu quero convidar você, brasileira, brasileiro, você independente de que posição tenha, mas que se alinha com pautas que a sociedade grita hoje nas ruas, e nós temos que ir para as ruas. A única forma que eu vejo hoje, inclusive até dessa casa se levantar, é o povo brasileiro se manifestando nas ruas, de forma ordeira, pacífica, respeitosa. Mas as ruas, as grandes mudanças que nós tivemos nesse país, foi exatamente através de movimentos populares. Então, nós temos que voltar, porque tem muita coisa errada nesse país. Os valores estão completamente invertidos, as prioridades. A questão moral degradada dessa nação. E vai ter um grande evento, e eu estarei presente na próximo domingo, 14 de julho. E olha a data, 14 de julho, tem até uma simbologia em tudo isso aí, porque foi nessa mesma data, em 1789, que acontecia a tomada da Bastilha. Um dos mais importantes eventos que marcaram a história da humanidade. A França vivia uma grande crise no reinado de Luís XVI, com gastos excessivos e aumento abusivo dos impostos. A Bastilha era onde permaneciam todos os presos políticos. Olha só a sinalização, as coincidências, e a gente sabe que nada é por acaso. Inclusive a França, nesse final de semana, senador Plínio Valério, teve lá as eleições para o parlamento, e aí a gente vê, rapaz, lideranças do governo Lula aqui, comemorando que a esquerda ganhou, mas quem ganhou no voto, é porque o sistema é diferente, mas a maioria da população votou na direita. Só que o sistema lá, distrital, acabou prevalecendo o da esquerda. Só que a gente não pode esquecer que ampliou bastante o crescimento da direita. E não me venham com aquela história de querer pregar extrema-direita. Já viu isso? Extrema-direita. Parece que não existe direita. É só de extrema-direita para algumas pessoas. É tudo caso pensado. É tudo bem bolado. Para induzir ao erro a população brasileira. Quer dizer que defender a vida de bebês, ser contra a liberação das drogas, que levam ao vício, que estragam uma sociedade, que devastam, que ser contra as escolas, das nossas crianças nas escolas, a doutrinação delas, deixe nossas crianças em paz, quer dizer que isso é ser de extrema direita? É o extremo, eles querem colocar pecha. Esse é a guerra de narrativa desonesta que vive. Mas olha só, o povo indignado, senhor presidente, resolve invadir e destruir a prisão lá na França. Tinha início a Revolução Francesa com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Com ela, a primeira Declaração Universal dos Direitos dos Seres Humanos, sinalizando para o início de uma nova era, sinalizando. No próximo dia 14 de julho, todos os homens e mulheres de bem, repito, estão convocados para uma manifestação pacífica na Avenida Paulista. As ruas continuam sendo até hoje o grande palco para os movimentos democráticos que promovem transformações sociais. E as pautas para essa importante manifestação estão em sintonia com a vontade da grande maioria da população brasileira.
Estaremos defendendo a vida desde a concepção, dizendo não ao aborto. Estaremos chamando a atenção da Câmara dos Deputados para que cumpra o seu dever votando a PEC 45, já aprovada aqui pelo Senado e que introduz na Constituição o princípio consolidado nas leis de tolerância zero ao tráfico de drogas. A aprovação dessa PEC poderá criar um impasse importantíssimo para a libertação do Brasil, um impasse institucional, que finalmente faça chegar a hora da verdade na nossa nação. Sim, porque o STF quer esmagar isso aqui. Quer esmagar. Legisla até sobre maconha hoje. A interesse de quem eu não sei. Porque essa casa sempre, nunca se esquivou o Congresso Nacional de debater sobre drogas. E sempre fez leis com tolerância zero. Estaremos reivindicando a justa anistia aos presos políticos de 8 de janeiro também nas ruas. Ao mesmo tempo em que cobramos do Senado da República que cumpra seu dever constitucional e dê início imediato a um dos mais de 20 pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Milhões de brasileiros, senhor presidente, estão indignados com tanto ativismo político de alguns ministros do Supremo, com tantos abusos de autoridade, com tanta invasão de competência e tanta arbitrariedade cometida por um único homem que não tem nenhuma legitimidade popular, mas está conseguindo anular e esmagar um poder constituído por 594 parlamentares eleitos para representar a vontade de mais de 100 milhões de brasileiros. Aberrações jurídicas, como o famigerado inquérito das fake news, onde o único magistrado, ele mesmo, tem o poder de acusar, investigar, julgar, condenar sem direito a nenhum recurso, rasgando a nossa Constituição. E se aproveita desse inquérito do fim do mundo para perseguir, censurar e punir aqueles que ousam fazer alguma crítica aos infalíveis detentores da Suprema toga. Tudo entre aspas. Senhor presidente, se o senhor me der um pouco mais de tempo, eu estou concluindo. Depois de muitas interferências do Supremo no Congresso Nacional, todas aceitas passivamente, eis que chegaram ao ponto de legislar de forma ilegal, liberando o tráfico de pequenas quantidades de drogas. Uma calamidade social sem precedentes. E pior, com o voto do ministro Barroso, que tinha a obrigação moral de se declarar suspeito, pois já participou de evento em Nova York, patrocinado por Jorge Soros, o maior investidor na legalização da maconha no Brasil. Essa foi uma das principais razões do pedido de impeachment que fiz, junto com mais de uma dezena de senadores aqui, tempos atrás. Para concluir, se o senhor me der mais 1 minuto e meio, eu fecho. Vivemos tempos muito difíceis, de completa inversão de valores. Todos os criminosos de colarinho branco que assaltaram esse país chamado Brasil, desviando bilhões de reais, estão livres, mesmo sendo réus confessos. Chegamos a um nível muito grande de degradação e que o sistema corrompido e corruptor permitiu que uma pessoa condenada em 3 instâncias a mais de 10 anos de prisão por ter chefiado o maior esquema de corrupção da história voltasse a ser novamente presidente da República. E depois do inquérito do 8 de janeiro, o que já estava muito ruim piorou ainda mais. Alexandre de Moraes sustenta com um festival de injustiças uma narrativa absurda de pais, que pais e mães, avós de família, detidos portando apenas bandeira do Brasil e uma Bíblia, são perigosos, capazes de, num domingo, à tarde, sem nenhuma arma, derrubarem o governo e destituírem o Supremo Tribunal Federal. Queria dizer ao nosso querido senador Cajuru que concedi a ele 3 minutos, vou conceder também 3 minutos a Vossa Excelência ou mais. Eu cumpro o meu horário. Obrigado, senador.
No minuto final, senhor presidente, lhe agradecendo e agradecendo o senador Cajuru também. É risível o que estão querendo fazer com o nosso país, com pessoas boas e justas. E aqueles, a minoria que erraram, esses devem ser punidos, mas com rigor da lei, não rasgando o nosso ordenamento jurídico. Então, senhor presidente, esse ministro está abolindo o Estado Democrático de Direito, rasgando nossa Constituição. No dia 14, certamente, uma das principais questões que precisarão ser respondidas já que ainda estamos numa democracia, que pelo menos na teoria, quem tem o poder de impedir os abusos do STF é o Senado. É apenas o Senado que pode promover o impeachment, mas continua covardemente preferindo a omissão. Repito mais uma vez, até quando? Falta mais o quê para que cheguemos ao fundo do poço da degradação moral de uma nação? Abraço, presidente. Obrigado, senador Girão. Próximo inscrito, o senador